Imparcialidade, transparência, compromisso com a verdade. Está no ar, Jornal da Tarde RCA Brasil. A notícia do jeito que ela é. Olá, segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021, no ar mais uma edição do seu Jornal da Tarde. A partir de agora você fica por dentro da notícia do jeito que ela é. Muito prazer, eu sou André Lourenço, nos trabalhos técnicos Enzo Peroni e Samuel de Souza, o Samuca. Vamos então aos destaques de hoje. Novo decreto municipal adequando Araraquara ao Plano São Paulo teve início neste domingo. Saiba qual a importância dos primeiros dias de vida de uma criança para o seu desenvolvimento físico e mental. Estatísticas criminais caem no primeiro semestre deste ano. Semana tem clima ameno e sem chuva, temperatura aumenta no sábado. Dia Municipal do Orgulho LGBTQIA+, é incluído no calendário oficial de eventos. E ainda no esporte, Rafael Zocco com as últimas informações dos Jogos Olímpicos, Ferroviária e também Brasileirão. Vem com a gente. Editorial. A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 2 de agosto, uma segunda-feira. Neste final de semana, Araraquara fez uma readequação às medidas que vinha e que vem tomando no enfrentamento à pandemia, apropriando-se das normas do Plano São Paulo. A partir deste decreto municipal, em relação às medidas sanitárias de controle vertical para o enfrentamento da pandemia, como dissemos, o tempo de isolamento de positivados e de seus contatos domiciliares que testarem positivo deverá ser de 10 dias. No caso de comunicantes domiciliares ou de ambiente de trabalho que testarem negativo, o isolamento domiciliar permanece por 3 dias, os quais deverão se submeter novamente a teste no 3º dia, estando liberados da quarentena em caso de resultado negativo. Curiosamente, é um item que chama a atenção, pois se a quarentena obrigava a um período maior de isolamento, agora se assegura com 10 dias. Isso, naturalmente, por conta da vacinação que já alcançou um percentual maior de pessoas devidamente imunizadas. Menos casos e menos mortes é sinal que as medidas impostas, essas medidas, elas caminham bem. Já não há tanta gente internada nos hospitais, caso da Santa Casa de Misericórdia aqui em Araraquara, neste domingo, que tinha apenas 11 pessoas internadas. Mas o cenário, ainda que seja este, nem de todo está descartado o risco que pode chegar com novas variantes. Mais especificamente, essa tal de Delta. O que nos preocupa, na verdade, com esse libera geral, é sem dúvida o descuido ou então o descaso daqueles que acham que já podem ficar sem máscaras, também acreditando que aglomerações são coisas do passado e que a partir de agora podemos nos juntar e desfrutar do prazer de concentrações como esta do último final de semana do presidente Bolsonaro, lá em Presidente Prudente. Ainda nós corremos riscos, e por incrível que pareça, o maior destes riscos é a ignorância das pessoas, achando que o que passou foi apenas uma ficção científica. Neste rosário de análises e interpretações,
Nós acreditamos que o sofrimento do varejista, que agora se prepara para a venda do Dia dos Pais, foi o que mais chamou a atenção ao lado das mortes e dos rastros de tristeza deixados por essa pandemia. O comerciante sofreu, mas nos deu uma lição de amor à vida e de respeito ao próximo, que é o consumidor. Muitos aceitaram com resignação e dor a tempestade que passou. Olhamos, é verdade, com novas cores o horizonte. Mas, gente, nós não estamos livres do que há por vir. A retomada da economia tem uma influência. Pior que isso, aquilo que vai nos custar. E olha que o preço vai ser o olho da cara. Este é o ponto de vista do nosso editorial. Ivan Roberto Peroni de volta amanhã com mais um editorial do seu Jornal da Tarde. A gente abre a semana de informações aproveitando o próprio editorial do Ivan Roberto Peroni sobre o novo decreto municipal adequando Araraquara ao Plano São Paulo, que teve início neste domingo. A partir desse decreto municipal em relação às medidas sanitárias de controle vertical para o enfrentamento da pandemia, o tempo de isolamento de positivados e também de seus contatos domiciliares que testarem positivo deverá ser de 10 dias. No caso de comunicantes domiciliares ou do ambiente de trabalho que testarem negativo, o isolamento domiciliar permanece por 3 dias, os quais deverão se submeter novamente a teste RT-PCR ou também antígeno no 3º dia, estando liberados da quarentena em caso de resultado negativo. Já em relação às atividades comerciais e religiosas, ficou autorizado nesse novo documento o funcionamento presencial das 5 da manhã até meia-noite, mantendo a permissão dos estabelecimentos e entidades receberem até 60% da capacidade de ocupação por determinação do Comitê Científico do Coronavírus, respeitando-se o distanciamento social de 1,5 metro entre as pessoas, conforme recomendação da OMS, Organização Mundial de Saúde, e também o uso obrigatório de máscaras. Também permanecem iguais as demais regras e normas sanitárias impostas pela legislação vigente relacionadas às atividades religiosas, comerciais e também de serviços, assim como a ocupação de 60% dos serviços de transporte coletivo público e o limite de 20 pessoas em qualquer atividade coletiva de recreação, entretenimento ou ainda festividade. De acordo com esse novo documento, que passou a vigorar desde ontem, fica permitida a reabertura a partir do dia 1º de agosto, portanto ontem, com funcionamento de segunda a sexta, das 6 da manhã até as 9 da noite, do Complexo Esportivo e Ginásio da Pista de Atletismo Guilherme Fragoso Ferrão. O Estádio Municipal Dr. Cândido de Barros e a área de lazer do Parque do Bosque do Jardim Botânico também tem permissão para reabrir, abertos desde este domingo, com funcionamento todos os dias, das 7 da manhã até as 7 da noite. Já o Parque do Pinheirinho pode reabrir a partir apenas do dia 23 de agosto, com funcionamento todos os dias, das 8 da manhã até as 5 da tarde. A gente segue com as informações, trazendo atualização em relação a casos, em relação a mortes. Em nosso país, o Brasil registra 464 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Mais informações, reportagem dela, Carolina Cassola. O Brasil registrou 464 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados do Boletim do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, divulgado na noite deste domingo. São 20.503 novos casos confirmados no período.
A média móvel de óbitos nos últimos 7 dias ficou em 987. É a segunda vez que esse número fica abaixo de 1.000 desde janeiro deste ano. A média móvel de casos é de 35.671 em uma semana. A região sudeste, a mais populosa, lidera o ranking de mortes e casos da doença. Desde o início da pandemia, o país já contabiliza mais de 556 mil óbitos e mais de 19 milhões e 900 mil casos de coronavírus. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Carolina Cassola. E voltamos com informações locais. Araraquara registrou nesta segunda mais 31 casos positivos de Covid-19, de 214 amostras analisadas. O município soma, portanto, neste momento, com esses novos números, 28.302 casos confirmados de Covid-19. Hoje, 93 pacientes estão internados. Destes, 40 estão em enfermaria, sendo 38 confirmados e 2 suspeitos, e 53 estão em UTI, sendo 51 confirmados e 2 suspeitos. A cidade conta hoje com uma taxa de ocupação de 41% de leitos de enfermaria e 62% de UTI. Do total de 93 internados, 47 são moradores de Araraquara e 46 são de outros municípios e foram transferidos para cá, para hospitais de nossa cidade, sendo que 20 estão em enfermaria e outros 26 estão em UTI. Araraquara registrou também até o momento, em relação a óbitos, 560 vítimas fatais decorrentes da Covid-19. Não houve registro de óbitos nas últimas 24 horas. Seguimos com as informações da pandemia. Butantan pede aplicação da Coronavac em crianças e também adolescentes. Reportagem dela, Janaína Oliveira. O Instituto Butantan pediu nesta sexta-feira a Anvisa para ampliar a faixa etária de indicação da Coronavac no país. Com o avanço da vacinação, o Butantan quer incluir o público de crianças e adolescentes na faixa de 3 a 17 anos de idade na bula da vacina. A solicitação para a inclusão de uma nova faixa etária para ampliação de uso do imunizante, de acordo com a Anvisa, deve ser feita pelo laboratório responsável. Para incluir novos públicos na bula, o laboratório precisa conduzir estudos que demonstrem a relação de segurança e eficácia para a faixa etária desejada. Esses estudos podem ser conduzidos no Brasil ou, como foi feito no caso da Coronavac, em outros países. São Paulo anunciou no início desse mês que deve começar a imunizar menores de 18 anos com a Coronavac em agosto. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Saúde e bem-estar. Em nosso quadro Saúde e Bem-Estar, a pediatra e nutróloga, a doutora Regina Furtado, fala sobre a importância dos primeiros dias de vida de uma criança para o seu desenvolvimento físico e mental. Vamos conferir. Dentro da pediatria, sabemos da importância dos 1000 primeiros dias da criança, que são 39 semanas de gestação, que somam 270 dias. Se eu tiver uma mãe bem orientada na nutrição, nasceu o bebê, bebê saudável. Aí eu tenho os 2 primeiros anos de vida dessa criança, que somam 730 dias. Amamentação materna exclusiva nos 6 primeiros meses. E em seguida, complementação com papas e frutas, mantendo a amamentação materna. O que eu vou ter? Uma criança física e mentalmente bem formada, uma imunidade boa, já prevenindo no adolescente a obesidade e problemas cardiovasculares. Previsão do tempo.
previsão do tempo, saber como que fica o clima essa semana, principalmente a partir dessa segunda, terça, depois de um frio da semana passada. A semana começou com clima ameno, sem o frio da semana passada, aliás. E assim segue, viu, gente? Segundo os meteorologistas, até a próxima sexta, entre mínima de 10 na sexta e máxima de 26 graus nesta segunda. A temperatura aumenta um pouco no final de semana. A partir de sábado, a mínima será de 15 e a máxima chegando aos 27 graus. Já o tempo permanece estável no próximo domingo. Não há previsão de chuva nesta semana, mas haverá dias com muitas nuvens, isso no período da tarde. Intervalo, na sequência a gente volta com muito mais informações no seu Jornal da Tarde. Não saia daí. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. A vontade de cooperar e de somar forças sempre fizeram parte do ser humano. Mas foi em 1844, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, que surgiu a primeira cooperativa, quando tecelões se uniram para melhorar suas condições de vida. O cooperativismo foi ganhando força e hoje é o maior movimento social do planeta. Sicoob apresenta Cooperativismo. Tudo o que você precisa saber. Episódio 1. O cooperativismo. As pessoas com objetivos em comum se unem para formar uma cooperativa e juntas conquistarem mais. Assim, todo mundo cresce junto, dividindo resultados, seguindo os princípios do cooperativismo. Qualquer pessoa pode fazer parte de uma cooperativa. Todos os cooperados participam das decisões e dos resultados. As cooperativas são independentes e colaborativas. Elas contribuem com o desenvolvimento social e econômico de seus cooperados e de suas comunidades. Sem contar que uma cooperativa pode cooperar com a outra, fortalecendo as duas. É assim, compartilhando o crescimento, que o cooperativismo transforma para melhor a vida das pessoas. Quer saber mais? Assista aos outros episódios. Sicoob. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Estamos de volta e vamos saber quais foram os destaques do final de semana no setor policial com ele, Tadeu Alves. Plantão policial. Nesta ronda policial, jovem morre após ser baleado em festa rave na região. Um jovem de 19 anos morreu baleado na madrugada desse domingo, no local conhecido como Festa Rave, na área rural de Ibaté. De acordo com informações do São Carlos Agora, Pedro Henrique dos Santos foi levado até o hospital municipal por populares, mas chegou sem vida na unidade. Segundo consta, o jovem, que era frequentador assíduo da balada, residia no CDHU em São Carlos. Após o homicídio, a Polícia Militar realizou diligências, mas até o momento o autor não foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil. Supostas agressões no supermercado Savenhago termina na delegacia. De acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão policial, o segurança, que teve realmente muitos dados a contar na Polícia Militar, pertence a uma empresa terceirizada e estava na sala de monitoramento da loja Savenhago, localizado na Praça Itália, em São Carlos, quando teria notado, pelas câmeras, que a mulher foi até o setor de perfumaria, onde pegou um kit Gillette Sensitive e teria colocado no bolso da jaqueta. Nesse momento, o segurança passou a monitorar a suspeita e, segundo o homem, ao passar pelo caixa, ela não teria pago pelo kit, o que teria motivado a abordagem. Um vigilante foi avisado sobre a situação e abordou a cozinheira, de 35 anos, na rampa de acesso ao supermercado. Questionada sobre o produto e para que ela devolvesse o aparelho de barbear, a mulher negou o furto e houve ali o início de uma discussão. Nesse momento, a cozinheira teria empurrado o vigilante, que realizou a abordagem e ambos se atracaram. O segurança, que fazia o monitoramento pelas câmeras, tentou intervir, mas alega que foi atacado com unhadas. O segurança e o vigilante
negaram a agressão contra a mulher. Eles confessaram que a levaram até uma sala que fica ao lado do local da abordagem, onde teriam tentado acalmá-la e, nesse momento, ela teria jogado o kit no chão. Ainda segundo os seguranças, o sistema de câmeras registrou os fatos e as imagens serão apresentadas em momento oportuno. A versão da cozinheira. Com a chegada da polícia militar, a cozinheira foi conduzida até o plantão policial, onde deu sua versão. Ela nega ter sido abordada de forma costumeiramente educada. Segundo consta, os que a abordaram o fizeram assim de forma agressiva. Ela foi sozinha ao supermercado, onde percorreu os corredores, realizou algumas compras e fez o pagamento. Na saída do estabelecimento, foi abordada pelo vigilante que disse: "Vem aqui, por favor." A mulher respondeu: "Vem aqui? Onde? Por quê?" A cozinheira alega que o vigilante apenas dizia para entrar numa salinha, mas não teria explicado o motivo. Ela teria se negado a entrar no cômodo e questionou o motivo de entrar ali. Inclusive teria dito: "Você acha que eu peguei alguma coisa? Então chama a polícia." Nesse momento, o segurança chegou ao local e a teria imobilizado por trás e arrastado para a salinha. A cozinheira alegou que sofreu um pisão na perna direita, levou uma chave no pescoço e teve a blusa rasgada durante a ação. Ela começou a gritar e, após a chegada da PM, foi que apareceu o kit da Gillette. Aos policiais, ela negou que tenha tentado subtrair o produto e nega que tenha passado pelo setor de perfumaria. Diz que reagiu após ser arrastada para tal salinha. Declarou ainda que nesse local, após ser derrubada no chão, a blusa levantou e os seios ficaram à mostra. Em seu depoimento, a cozinheira contou ainda que durante a abordagem, a sacola de compras rasgou e uma garrafa de bebida caiu no chão e se quebrou. Uma caixa de cereal também teria sido danificada. Após ter caminhonete roubada, homem é extorquido pelo ladrão. Um homem de 51 anos foi vítima de roubo e extorsão na manhã desse sábado em Ibaté. Segundo a vítima, ele saía da casa de sua mãe, no bairro Encantado do Planalto, em Ibaté, quando foi abordado por um homem armado que apontou a pistola para sua cabeça dizendo: "Sua caminhonete é minha e você vai comigo." Mas ele se recusou a ir junto, então o bandido fugiu na Amarok branca. Cerca de uma hora após o roubo, a vítima recebeu ligações de 3 números diferentes pedindo dinheiro e fez um pix no valor de R$1.000 para a DSA. Depois compareceu à delegacia de polícia de Ibaté, onde registrou o boletim de ocorrência. Até o momento, o veículo não foi recuperado e ninguém foi detido, segundo informações do São Carlos agora. Esses foram os informes da Ronda Policial. Tadeu Alves de volta amanhã com mais informações, os destaques do setor policial. A gente segue falando sobre esse assunto. As ocorrências da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aqui em Araraquara, diminuíram no primeiro semestre deste ano, isso em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2021, foram instaurados 1.045 inquéritos entre porte de entorpecente, tráfico, apreensão, porte ilegal de arma, arma de fogo apreendida, flagrantes lavrado, infrator apreendido em flagrante, ou por mandado, prisão em flagrante, ou por mandado, prisão efetuada e veículos recuperados, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Em 2020, foram registrados 1.330 inquéritos de janeiro a junho, 285 a mais do que neste ano. Apesar do número menor neste ano, algumas ocorrências tiveram alta em 2021, como flagrantes lavrados, com 303 inquéritos contra 228 em 2020, presos em flagrante, com 351 ocorrências contra 263 no ano passado, e prisões efetuadas, com 415, 382 registrados no ano passado. Já o tráfico diminuiu para 111, 137 em 2020, assim como outras ocorrências, como infratores apreendidos em flagrantes, que caiu de 34 no ano passado para 9 em 2021, e presos em flagrante, que diminuiu 154 para 112 neste ano. Saber então quais são os destaques, as capas dos jornais em circulação nesse dia 2 de agosto de 2021. E a gente começa trazendo informações da Folha de São Paulo. Traz como destaque em relação à retomada, volta às aulas nesta segunda. Alunos voltam às aulas de forma desigual. Hoje, no caso, em São Paulo.
Rede privada aceita aluno presencialmente sempre. Já na pública, haverá um rodízio, ainda nesse momento de pandemia. Aí é o destaque de hoje trazido pela Folha de São Paulo. Mais uma capa, passar para o estado de São Paulo. Traz também uma informação, uma sequela, aliás, deste momento desses alunos em casa ao longo dessa pandemia, assistindo às aulas nos tablets, celulares, enfim, quais são as sequelas deixadas deste momento. Diagnósticos de miopia entre crianças crescem na pandemia. Médicos apontam exposição excessiva a telas e redução de atividades ao ar livre como agravantes. É a manchete de hoje trazida pelo estado de São Paulo. Mais uma capa, passar para o Globo do Rio. Entenda a transformação que gerou o Banco Master, mais ágil e digital. Um assunto mais econômico e, aliás, uma capa publicitária, uma reportagem publicitária trazida pelo jornal O Globo do Rio. E também mais acima em relação ao clássico de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Mais uma vítima sendo feita pelo Flamengo. Flamengo ontem 3, Corinthians 1 pelo Brasileirão, lá em Itaquera. Depois o São Paulo, ontem foi a vez do Corinthians, Mais uma derrota corintiana para o rubro negro. Para a gente poder finalizar, mais uma capa, Correio Brasiliense. Judiciário e Congresso tentam frear Bolsonaro. É o destaque de hoje, mais acima também em relação aos destaques olímpicos. E na capa, bem no topo dessa capa do Correio Brasiliense, a Rebeca, depois de conquistar a medalha de prata, foi também medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, 2 medalhas por essa atleta. Destaque aí dos Jogos de Tóquio 2020. Conferimos, portanto, as capas dos jornais, quais são os destaques, as manchetes trazidas na edição desse dia 2 de agosto de 2021. E a gente segue aqui com o Jornal da Tarde e entrar no mundo da política. Política. Assunto local, o Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+, a ser comemorado no dia 28 de junho, vai ser incluído no calendário oficial de eventos do município. O projeto de autoria da vereadora Filipa Brunelli foi aprovado na última sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada na última terça. De acordo com o texto do projeto, a data tem por objetivo estimular a discussão e o aprofundamento de temas ligados ao combate à intolerância, o preconceito e os crimes de ódio motivados por LGBTfobia no município de Araraquara, através da realização de debates, seminários e palestras, visando estimular a participação ativa da população na discussão e contribuir também para uma sociedade mais equânime e também humana. Seguimos com as informações da política, informação nacional. CPI da Covid volta ao recesso com munição contra governo. Reportagem dele, Humberto de Campos. Acabou o recesso parlamentar e o Congresso retoma os trabalhos nesta segunda-feira. A CPI da pandemia pretende dominar o noticiário já a partir da terça. Os dirigentes da CPI fizeram reuniões virtuais durante a paralisação dos trabalhos e têm agenda cheia prevista para a semana. Nesta terça-feira, dia 3, será ouvido pela CPI o reverendo Hamilton Gomes de Paula, fundador da entidade, cujo estranho nome chama Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. No dia 4, quarta-feira, Francisco Maximiano, sócio-presidente da Precisa Medicamentos. E na quinta, dia 5, Túlio Silveira, representante jurídico também da Precisa. O depoimento desta quarta-feira ainda é dúvida. Os advogados de Maximiano pedem ao Supremo Tribunal Federal para que ele possa faltar à sessão. É que o sócio-presidente da Precisa teria viajado à Índia justamente para resolver as pendências junto ao laboratório Bharat Biotech. Também na sessão de terça serão votados alguns requerimentos. Um deles para pedir a indisponibilidade de bens das empresas de Francisco Maximiano, a Precisa e a Global,
e um outro para pedir o afastamento de uma funcionária do Ministério da Saúde, como explica o senador vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, da Rede. No nosso entendimento, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem o poder de investigação e poderes próprios de autoridades judiciais, como diz a Constituição. Nesse sentido, nós percebemos que existem alguns agentes públicos que estão atuando nesse momento no sentido de obstruir as investigações. Eu cito, por exemplo, um desses agentes públicos, que é a senhora Mayra Pinheiro, do Ministério da Saúde. Então, um dos requerimentos a serem apreciados também na terça-feira será pedir judicialmente o afastamento, enquanto durar as investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito, da senhora Mayra Pinheiro. Na Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira promete colocar em discussão já nesses primeiros dias as mudanças no imposto de renda e a privatização dos Correios. No caso do imposto de renda, o relator da matéria, deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, já prometeu que vai deixar livre da cobrança de lucros e dividendos todas as empresas do Simples Nacional e para as pequenas e micro até uma determinada faixa de lucro. Além disso, há uma enorme expectativa pela interlocução do parlamento com o governo, agora que o senador Ciro Nogueira assumiu como ministro-chefe do Gabinete Civil. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos. Ex-ministro do TSE reforça a segurança das urnas eletrônicas. Reportagem dela, Janaína Oliveira. Nos últimos meses, a segurança do processo eleitoral brasileiro e o uso da urna eletrônica nas votações ganharam destaque Brasil afora, negativamente nas palavras do presidente da República, Jair Bolsonaro. Bolsonaro insiste e persiste em dizer, apesar de não apresentar provas, que há indícios de fraude nas eleições de 2018. O presidente quer o voto impresso por não confiar nas urnas eletrônicas, mas todas as entidades envolvidas com o tema já se manifestaram e garantem que o processo eleitoral do país é seguro. Em uma live recente do grupo Prerrogativas, o ministro do TSE, Luiz Roberto Barroso, fez questão de esclarecer que os equipamentos não podem ser fraudados. Tudo começa com a abertura da urna. Nós convocamos um teste público de segurança, convocam-se as universidades, qualquer cidadão especialista em computador, hacker que queira se inscrever, partidos políticos, Polícia Federal, e eles vêm ao TSE e recebem a urna com o sistema e são convidados a tentar violar a urna eletrônica. Sempre lembrando, a urna eletrônica brasileira nunca entra em rede. Ela não é hackeável. O sistema do TSE pode ser invadido, mas não tem consequência nenhuma. O ex-ministro do TSE, o relator das primeiras instruções do uso da urna eletrônica que ocorreram em 96, José Eduardo Alckmin, acredita na seriedade do sistema eleitoral, não vê necessidade do voto impresso e defende que nunca houve fraude nas urnas. Eu vejo com muito otimismo, porque foi uma solução brasileira, do sistema brasileiro e que funciona muito bem. Todo ano há aprimoramentos. Não teve, nesse tempo todo, um único caso de fraude que tenha sido devidamente comprovada. A comissão especial criada pela Câmara dos Deputados para analisar a proposta de emenda à Constituição, PEC, sobre o voto impresso, deve debater o tema assim que os trabalhos retornarem nesta semana. Mas o presidente da Casa, Arthur Lira, afirmou que a discussão sobre o assunto é perda de tempo, que confia no sistema de votação eletrônica e que dificilmente a proposta chegará ao plenário. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. E agora é para valer. Quem não respeitar as regras estabelecidas pela LGPD será multado. Informações, Milena Abreu. Agora é para valer. Quem não respeitar as regras estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais será penalizado.
A LGPD, como é conhecida, entrou em vigor no Brasil em setembro do ano passado, mas só a partir de domingo, 1º de agosto, é que as sanções previstas com as novas regras começaram a valer. E empresas de todo o Brasil que não se adequaram podem ser punidas. As penalizações vão desde advertências e bloqueios até multas que podem ser pesadíssimas, chegando a até 50 milhões de reais. A LGPD tem como principal objetivo garantir a qualquer pessoa o direito sobre os seus próprios dados. Por isso, ela estabelece diretrizes para coleta, processamento e armazenamento de dados das pessoas. E vale não apenas para empresas que atuam nos meios digitais, que lidam com dados de forma eletrônica. A legislação abrange dados pessoais em todos os meios, incluindo o impresso, e vale para todo tipo de empresa, desde grandes companhias até pequenos comércios e profissionais liberais. As penalidades relacionadas à LGPD serão aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Da Rádio 2, Milena Abreu. Uma pausa no seu Jornal da Tarde, a gente volta já com muito mais informações e para falar de economia. Não saia daí. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Você pode se comunicar e ouvir toda a programação da RCA Brasil em qualquer parte do mundo. Basta acessar nossa página na internet www.rcaararaquara.com.br e nas principais plataformas das redes sociais. Tenha a Brasileiríssima na palma da sua mão. Baixe o app RCA Brasil, disponível para aparelhos Android. Brasil de todas as bossas. O jeito especial de compor, cantar e tocar a música popular brasileira de todos os tempos. Com destaque para a Bossa Nova. Quinta, 6 da tarde. Reapresentação, sexta, 8 da noite. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Estamos de volta com mais um bloco do seu Jornal da Tarde. Olha só que notícia bacana, importante, principalmente para os pais, né, de adolescentes. Os pais poderão, a partir de agora, gente, emitir pela internet uma autorização para que seus filhos menores de 16 anos possam viajar sozinhos em voos nacionais. O novo procedimento foi regulamentado neste ano pela Corregedoria Nacional de Justiça e implementado pelo Colégio Notarial do Brasil, que congrega mais de 9 mil cartórios espalhados pelo país. Até agora, para que um menor de 16 anos pudesse viajar desacompanhado, era necessário preencher um formulário em papel que deveria ser assinado e ter firma reconhecida em cartório, para depois poder ser apresentado às empresas de transportes. Agora, a autorização eletrônica de viagens, a AEV, permite realizar o procedimento inteiramente online, por meio da plataforma e-notariado, que dispensa o comparecimento ao cartório para diversos serviços. Neste primeiro momento, a opção pela autorização eletrônica de viagem, a AEV, é disponibilizada apenas para as viagens aéreas nacionais. A previsão é que a facilidade seja ampliada também para os voos internacionais e principalmente para os meios rodoviários e hidroviários, embora ainda não haja um prazo para essa expansão. Vamos então às informações da economia no seu Jornal da Tarde. Economia. E com a expectativa de índice de vendas melhores que no ano passado, o comércio anunciou o horário especial de atendimento para o Dia dos Pais, próximo domingo. Na sexta, dia 6, o atendimento vai ser das 10 da manhã até das 9 da manhã até as 10 da noite. Já no sábado, as lojas ficarão abertas das 9 da manhã até as 5 da tarde.
shoppings e mercados vão seguir com seus horários habituais de atendimento. Seguimos com mais informações da economia do município. E o corte do fornecimento de água por inadimplência será retomado a partir de hoje na cidade de Araraquara, segundo informação divulgada pelo DAI, Departamento Autônomo de Água e Esgoto do município. O serviço, como todos sabem, havia sido suspenso por causa da pandemia da Covid-19, isso no primeiro semestre de 2020. A retomada vai ocorrer de modo gradativo, a partir de contas vencidas há mais de 90 dias, sendo a primeira etapa para dívidas acima de R$ 10.000, já a segunda para débitos maiores de R$ 4.000 e a terceira e última etapa para R$ 2.000. Segundo o DAI, desde junho, os usuários inadimplentes têm recebido avisos sobre os débitos existentes. E para regularizar as pendências, evitar os transtornos, no caso aí os cortes, os usuários devem agendar um horário para atendimento através do 0800 612 23 24. Eu vou repetir, 0800 602 23 24, ou também pelo site do DAI. O atendimento para negociação de dívidas é realizado presencialmente na central de atendimento do DAI, que fica ali localizada na rua José Parisi, 331, na Vila Velosa. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Dia dos Pais. 107.700.000 brasileiros devem ir às compras, em especial para comprar uma lembrança para o Dia dos Pais. Mais informações na reportagem de Economia, Alexandra Fiori. A reabertura completa das atividades comerciais e o avanço da vacinação trouxeram um cenário de aquecimento das vendas para o Dia dos Pais. 67% dos consumidores pretendem comprar presentes este ano. O número representa um aumento de 9 pontos percentuais em relação ao ano passado. O dado faz parte de uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e do SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas. Na prática, isso significa que aproximadamente 107.700.000 pessoas devem comprar presentes para a data a ser comemorada no segundo domingo de agosto. A estimativa é movimentar o comércio com cerca de 22 bilhões e 350 milhões de reais, um crescimento de 25% em relação ao ano anterior. O presidente da CNDL, José César da Costa, acredita que os dados revelam a retomada da economia neste segundo semestre. As pesquisas mostram claramente, essa retomada é um termômetro para o segundo semestre, as contratações já estão acontecendo. Nós acreditamos muito que será o primeiro avanço no sentido de uma estabilização que o nosso empresário possa recuperar, para que o nosso cliente também possa sentir segurança, e esperamos que esses números continuem realmente avançando. Eu falo avançando no sentido da redução do número de casos, da redução do número de mortes, e que nós estamos voltando à normalidade, fazendo a virada e a retomada do varejo como um todo. 8 em cada 10 consumidores pretendem pesquisar preços para economizar antes de fazer as compras do Dia dos Pais, sendo que a maioria respondeu que vai utilizar aplicativos e redes sociais. É que 67% dos entrevistados que fizeram compras no ano passado avaliam que os produtos estão mais caros este ano. Além da pesquisa, a internet também vai ser o principal local de compra. Nesse momento pandêmico, a internet continua sendo o principal meio de compras, mas é claro que o processo também gira as ruas, dentro dos shoppings também. Nós já estamos preparados, utilizando os meios preventivos, desinfetando balcões, a área de trabalho, usando álcool gel, máscara e todos os métodos de segurança que são hoje aconselhados pelo Ministério da Saúde. O cenário da pandemia ainda traz cautela ao consumidor quanto ao local da comemoração. A data deve ser festejada na própria casa para 43% dos entrevistados ou na casa do pai para 31%. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori. E o SESC Senat Araraquara está com um processo seletivo para contratação e formação de cadastro reserva para o cargo de motorista. A seleção será feita em 2 etapas: avaliação de conhecimentos específicos, objetiva e discursiva, análise documental e também entrevista.
Para mais informações, se você quiser se candidatar, você pode acessar o site eletrônico. O endereço eletrônico é o sestsenat.org.br/vagas. Lá você encontra o edital e também especificações de quem pode se candidatar a essa oportunidade. Só lembrando e reforçando, as inscrições terminam no próximo dia 8 de agosto. Vamos às informações de educação no seu Jornal da Tarde. Educação. E trouxemos as informações nas capas dos jornais, o destaque numa delas em relação à retomada do ensino presencial no estado de São Paulo, tanto escolas públicas quanto escolas privadas. E no ensino remoto, gente, os profissionais, os professores trabalham mais e rendimento escolar é menor. Isso foi a indicação de uma pesquisa feita especificamente, em especial, aqui em São Paulo. Mais informações, detalhes com ela, Sig Eichmeier. Aulas presenciais garantem mais horas de estudo que o ensino remoto. É o que afirmam 84% dos alunos do ensino médio de escolas públicas paulistas. Os estudantes participaram de uma pesquisa do Instituto Vox Populi e do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, que também ouviu pais e mestres. Mais da metade dos pais disseram que os filhos ficaram apenas de 2 a 3 horas por dia na aula à distância, enquanto na escola o período costuma ser de 4 a 5 horas. O levantamento foi realizado entre os dias 22 de junho e 8 de julho e mostrou que mais de 94% dos estudantes acompanharam as aulas pelo celular e, em muitos casos, o aparelho era compartilhado com outros membros da família. A pesquisa aponta que a falta de acesso à tecnologia pode ser um dos obstáculos para o ensino remoto. 42,5% dos estudantes não tinham computador ou notebook em casa. Além disso, 62,3% afirmaram que não tiveram nenhuma ajuda da escola ou do governo para as aulas remotas, como, por exemplo, pacote de dados de internet ou equipamentos. Apenas 10,1% receberam ao menos alguma oferta do tipo. Entre os professores, 54,2% não tiveram ajuda para as aulas à distância e 15% receberam alguma oferta. Ao mesmo tempo, quase a metade dos educadores trabalhou em média 10 horas diárias com o ensino remoto. A pesquisa ouviu 600 estudantes, 1.500 professores e 1.500 pais de alunos do estado de São Paulo. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. Intervalo, na sequência a gente volta com informações do mundo esportivo. Não saia daí. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Na família, um ajuda o outro. Na escola, todos compartilham conhecimento. Nas cooperativas de crédito também é assim. As pessoas se unem para ter melhores serviços financeiros. Sicoob apresenta Cooperativismo. Tudo o que você precisa saber. Episódio 2, Cooperativas de Crédito e Sicoob. As cooperativas de crédito são organizações formadas por pessoas com objetivos em comum. Como não possuem fins lucrativos, oferecem taxas e tarifas mais baixas e melhor remuneração para seus investimentos. Os cooperados participam das decisões e compartilham entre si os resultados. O Sicoob é um grande exemplo de cooperativa de crédito. Somos fiscalizados pelo Banco Central do Brasil e já transformamos a vida de milhões de associados. Nossas cooperativas têm tudo de um banco, só que com mais benefícios. São diversos produtos e serviços para você, sua empresa ou agronegócio. O Sicoob oferece também canais de autoatendimento para realizar consultas e transações com toda a comodidade e segurança. Mas mesmo com tanta tecnologia, você tem um atendimento mais humano e personalizado. Afinal, aqui, você é dono. Quer saber mais? Assista aos outros episódios.
Cicobi. Chorando de alegria. Durante 1 hora, cavaquinhos, tamborins, flautas, saxofones e demais coadjuvantes nos trazem melodias antigas e recentes de solistas e grupos consagrados do gênero, mostrando a linguagem popular brasileira. Apresentação terça, 6 da tarde. Reapresentação quarta, 8 da noite. Brasil de todos os tempos. O registro dos momentos mais significativos da música popular brasileira por seus autores e intérpretes. Domingo, 10 da manhã. Reapresentação quarta, 9 da noite. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Estamos de volta, hora de falar de esportes no seu Jornal da Tarde. Informações com ele, Rafael Zocco. Esporte. Olá para você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara, esta segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. Jogos Olímpicos. Neste final de semana, teve mais medalhas para o Brasil nos Jogos de Tóquio 2020. Na natação, Bruno Fratos disputou a final dos 50 metros nado livre. O nadador de 32 anos fez o tempo de 21 segundos e 57 e ficou com a medalha de bronze. Ele ficou atrás do medalhista de ouro, o norte-americano Caleb Dressel, que fez o tempo de 21 segundos e 7, anotando um novo recorde olímpico, e do francês Florent Monadot, que fez 21 segundos e 55. Já na ginástica, ela escreveu mais uma vez o seu nome na história. Rebeca Andrade ganhou a segunda medalha de ouro para o país nas competições. No salto, Rebeca fez a pontuação média de 15,083, sendo a única ginasta a conseguir a passar dos 15 pontos em relação às outras competidoras. Ela se tornou a primeira brasileira a subir no pódio 2 vezes em uma edição de jogos. Antes, ela havia conseguido a prata no individual geral. Fórmula 1. O francês Esteban Ocon venceu o GP da Hungria de Fórmula 1 na manhã deste domingo, horário de Brasília. Ele liderou com sua Alpine boa parte da corrida realizada no circuito de Hungaroring, ficando à frente de Sebastian Vettel da Aston Martin, que chegou na segunda colocação. Lewis Hamilton, em grande corrida de recuperação, chegou a ficar em último e terminou na terceira colocação. Depois da prova, os comissários analisaram uma irregularidade no carro de Sebastian Vettel. O alemão acabou sendo desclassificado da corrida. Com isso, Hamilton foi para segundo, enquanto Carlos Pérez da Ferrari assumiu a terceira colocação. Com isso, a classificação do Mundial de Pilotos mudou. Lewis Hamilton tomou o posto de Max Verstappen e assume a liderança com 195 pontos, contra 187 do holandês. Agora, a Fórmula 1 fará uma pausa, retorna apenas no final deste mês, com a 12ª etapa do GP da Bélgica, no dia 29 em Spa-Francorchamps. Brasileirão. Paulistas entraram em campo pela 14ª rodada da competição. Sábado, São Paulo e Palmeiras fizeram um jogo morno no Morumbi e ficaram no empate por 0-0. Já o Red Bull Bragantino conseguiu vitória importante sobre o Grêmio por 1-0, no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Praxedes fez o único gol do jogo. No domingo, o Corinthians jogou mal diante do Flamengo. Foi derrotado por 3-1 na Neoquímica Arena. Everton Ribeiro, Gustavo Henrique e Bruno Henrique fizeram os gols do rubro-negro, enquanto Vitinho descontou para o Timão. Por fim, o Santos também fez o placar mínimo e venceu a Chapecoense por 1-0 na Arena Condá. O uruguaio Carlos Sanches, de pênalti, foi o autor do gol da vitória. Na classificação, o Palmeiras segue na liderança da competição com 32 pontos.
mas o Atlético Mineiro encostou e está um pontinho atrás. Fortaleza e Red Bull Bragantino, ambos com 27, completam o G4. O Santos ganhou 4 posições e subiu para a 8ª, com 19 pontos. Já o Corinthians desceu uma colocação e está em 11º com 17. O São Paulo segue na zona do rebaixamento, em 17º lugar, com apenas 12 pontos ganhos em 14 jogos disputados. Ferroviária. A equipe conquistou mais uma vitória na tarde deste domingo. Jogando em Patrocínio, a Locomotiva fez duelo Grená contra o Patrocinense e levou a melhor ao vencer pelo placar de 2-0. Estádio Pedro Nascimento, pela 9ª rodada do Brasileiro da Série D. Gols da vitória Grená aconteceram apenas no segundo tempo, com gol contra marcado por Zé Leandro e outro pelo lateral esquerdo Bruno Santos, já nos acréscimos em bela cobrança de falta. Com o resultado, a Locomotiva mantém a liderança do grupo A6 e chega a 22 pontos, abrindo 5 de vantagem para a Caldense, vice-colocada do grupo, e vai encaminhando assim a sua classificação à próxima fase. Além do resultado positivo, a equipe chegou a 720 minutos sem sofrer um gol, totalizando 8 jogos, batendo uma nova marca na história do clube. Este foi também o 8º jogo sem derrotas da equipe, tomando 7 vitórias em 1 empate em 9 jogos disputados. Próxima rodada, a Ferroviária volta a jogar fora de casa, desta vez contra o Águia Negra, nesta sexta-feira, às 5 horas da tarde, no Ninho da Águia, em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Zoco de volta amanhã com mais informações do mundo esportivo. Enfim, ponto final em mais uma edição do Jornal da Tarde, abrindo essa semana de informações do seu Jornal da Tarde. Obrigado pela audiência, pela companhia. Siga muito bem informado através também de nosso portal de notícias ou ainda acompanhando, compartilhando e curtindo as nossas redes sociais. Ouça também a nossa rádio web RCA Brasil pelo portal ou pelo aplicativo para Android. A gente volta a se encontrar amanhã com muito mais informações para você. Até lá. Você ouviu Jornal da Tarde RCA Brasil. A notícia do jeito que ela é. De segunda a sexta, às 4 da tarde.